Olá, pessoal. Então vamos estudar os sentidos do nosso corpo. A gente vai reconhecer quais são esses sentidos e os órgãos que estão associados a cada um deles. A gente pode perceber ali, já de modo resumido, que são 5 sentidos: o tato, a gustação, ou chamado também de paladar, a audição, a visão e o olfato. Lembrando que o tato não é apenas, ele não se dá apenas através da mão, e sim do órgão chamado pele, que a gente pode encontrar tanto na mão quanto nos pés, nas costas, na barriga, no rosto, nas orelhas, certo? Bem, então a gente está localizando também cada um desses órgãos associados, né? O nariz com relação ao olfato, a pele com relação ao tato, as orelhas com relação à audição, os olhos com relação à visão e a língua com relação ao paladar, ou também chamado de gustação. Então, iniciando o nosso estudo, né, pensando sobre os sentidos, e mais adiante também vamos estudar os movimentos. Bom, sobre os sentidos, então, o ser humano percebe o ambiente por meio desses 5 sentidos. Cada um deles está relacionado a um dos órgãos dos sentidos. Então, o olfato, através do órgão nariz, ele tem receptores para perceber os odores que tem em diversos objetos, né, ou alimentos. A audição tem o órgão das orelhas. Antigamente se pensava em ouvidos, mas hoje o termo mais aceito, né, são as orelhas. E ele capta, né, possui órgãos que captam os estímulos de som. Então, de diversos objetos, né, como equipamentos eletrônicos, né, ali a gente pode pensar nas sinetas, também instrumentos musicais ou mesmo a voz das pessoas, né, ou o som que animais emitem. O paladar associado, então, ao órgão da língua, ou também chamado esse sentido de gustação. Então, nesse órgão, há receptores para captar diferentes sabores, né, de objetos e também de alimentos, né? A gente identifica esses sabores com relação aos alimentos, mas também a língua ela tem receptores que podem identificar, né, determinados gostos de outros objetos. O bebê ele é bastante perceptivo em relação a isso, né? Ele conhece o mundo através da sua boca inicialmente, depois das mãos. Então ele vai identificando, esse objeto aqui tem um sabor desagradável, então ele vai largar o objeto, né? Ou tem um sabor agradável, ele vai acabar ficando com aquele objeto. E às vezes nenhum alimento, né? Enfim. Com relação à visão. O órgão atrelado, né, responsável, são os olhos, e que tem receptores, né, que detectam receptores, no caso, de luminosidade e de cores, para entender, visualizar, né, os objetos e pessoas e ambiente, enfim, à sua volta. E o tato tem o órgão da pele, né, que tem receptores relacionados à temperatura dos objetos, ao formato, à textura, certo? Então, esses órgãos, como eu comentei, que têm receptores. E o que são esses receptores, né? São células especializadas em captar informações do ambiente. E aí, dependendo do órgão, vai ter determinados receptores, né? Por exemplo, da pele, vai ter os receptores de calor, os dos olhos de luz, a das orelhas de som, né? Os receptores das orelhas. Bom, e ao receber, então, esses estímulos, né, eles transformam esses estímulos em impulsos nervosos. Então, essas informações elas vão trafegar através dos neurônios.
Esses impulsos, então, são conduzidos por nervos, né, que são feixes de neurônios, vários neurônios conectados, até a medula espinal e o encéfalo. E nessas regiões do sistema nervoso é que serão interpretadas essas informações na forma de sensações. E aí sim a gente vai conseguir identificar que tipo de sensação é essa. Sensação de frio, de calor, de doce, de som alto, som baixo, né? De objeto com cor escura, enfim. Então aqui um esquema com relação à região do cérebro que vai captar algumas informações, né, e interpretar na forma de sensações. Então, a gente pode exemplificar aqui. Então, um órgão que possui receptores, né, as orelhas vão captar o som, vão transmitir informações, né, a partir de impulsos nervosos para esta região aqui do cérebro. E esta região do cérebro é que vai interpretar aquela informação como uma sensação, né? Se foi numa música, um som de um animal, inclusive vai começar a comparar dentro dos campos de memória, né? Se a gente já conhecia aquele som ou não, né? E aí a gente vai tornar consciente esta informação que foi captada lá nas orelhas, certo? Bom, o primeiro então que nós vamos falar, né? O primeiro sentido é o tato. Então, a pele é o órgão responsável por esse sentido. Seus receptores são chamados então de táteis, né? Por isso o nome tato, e eles enviam informações ao cérebro e essas geram sensações relacionadas ao formato daquele objeto que foi tocado, né? Também a sua consistência, a sua textura e a temperatura. Tá? Então, aqui nós temos exemplificando então um corte de pele que possui diversas células que compõem então este órgão. Lembrando que órgão é um conjunto de tecidos e tecidos é um conjunto de células. Então, há diversas células que formam diferentes tecidos compondo este órgão, né? Então, a gente tem essa camada superficial aqui e também uma outra camada de células aqui, que ainda é a superfície, chamada epiderme. Aqui a gente possui, então, uma camada, né, de receptores, enviando aqui dependendo da profundidade, né, que foi pressionada essa pele, aí para essa região aqui da derme, que possui outros receptores, né, ligados ao sistema nervoso. Para captar, então, a questão de pressão, foi pressionada a pele, o formato, a consistência do objeto, né? Então, essas informações captadas nessa região aqui serão enviadas para o encéfalo e também para a medula espinhal. No caso da medula espinal, por exemplo, se essa região da pele encostou-se, né, entrou em contato com uma superfície bastante quente, então vai enviar uma informação rapidamente lá para a medula espinal e essa medula espinal vai mandar uma resposta para se afastar, né, se for uma região da mão, enfim, das costas, que encontrou em contato com a superfície quente, então vai se afastar. Depois vai ser enviada também uma mensagem para o cérebro vai interpretar, né? Aí tu vai tomar consciência de que estava quente aquele objeto, enfim, que você encostou. Certo? Aqui também um outro esquema, né? Então, a região superficial da pele, a região mais abaixo, a derme, né? Então, aqui nós temos localizando os receptores que detectam leves pressões, né? Quando a pele é pressionada, quando se pressiona a mão, por exemplo, ou as pernas, enfim, encostando em algum objeto, né? Se tem algum tipo de vibração, também receptores de temperatura. Então, eles são mais próximos dessa camada final da epiderme aqui. Também temos mais superficialmente células, né, receptores, regiões dos dendritos, que são regiões dessas células, que captam estímulos de dor.
Mais abaixo, nós vamos ter receptores que respondem a pressões mais intensas. Então, é nessas regiões que vai vir a resposta para a pessoa, o indivíduo vir a responder aquele estímulo. Por exemplo, afastar a mão, né? For algo espinhoso ou quente. Mais abaixo, dendritos, né, que são regiões de células nervosas localizadas na base dos pelos que captam o movimento das estruturas. Então, os pelos em movimento eles verificam, pode ser verificado, né, como o ambiente está frio ou aquele sujeito está com medo, enfim, está paralisado, né? E lembrando que todas essas informações vão ser enviadas para esses nervos, né, que são feixes, vários neurônios conectados, que são finalizados lá na região da medula espinal e do cérebro, onde vão ser interpretadas essas informações e enviada uma resposta. Bom, o próximo sentido que nós vamos falar é a gustação, ou também conhecida como paladar. E a língua é o principal órgão responsável, né, por esse sentido. Embora partes das regiões das bochechas internas, né, e o céu da boca também contribuam para entender, né, para receber essas sensações, esses estímulos, na verdade, né? Bom, na língua, então, há o quê? Papilas gustatórias, né, que são células, tipos de células que possuem receptores para os estímulos. Então, nesse caso, os estímulos, né, de gostos. E aí nós vamos interpretar, né, a partir dessa resposta que foi enviada para o encéfalo, os gostos, então, conhecidos como doce, essa região específica da língua que capta este gosto. O salgado, essa região aqui em branco. O azedo, esta região aqui. Amargo, esta região aqui. E o umami, que foi um novo gosto identificado, que é esta região aqui. Esse tipo de gosto, né, ele foi descrito mais adiante, né? E até a gente acaba nem falando muito dele, não parece ser tão comum, né? No entanto, ele é sentido a partir de alimentos como queijo parmesão, cogumelos, molho shoyu e carnes. Então, são alimentos, de certa forma, presentes no dia a dia, né? Em algum momento, enfim, a gente veio a experimentar um desses alimentos aqui. E isso se deve a uma substância que tem nesses alimentos chamado glutamato. Então, ele possui esse gosto diferente, né? Tomate também é um alimento, né, que tem, inclusive faz parte de temperos, né, que a gente coloca na alimentação, até para fazer o molho, enfim, né, de tomate. Ele também possui esse tipo de gosto, umami, tá? Então, aqui a gente vê com maior detalhe a nossa língua. Se um dia vocês puderem observar no espelho, a gente vai ver que tem algumas diferençazinhas aqui, né? Aproximando essa região aqui um pouco mais central da nossa língua, é possível perceber, né, com o auxílio do microscópio, papila gustatória, aqui mais externamente, e mais abaixo de cada uma dessas papilas, nós vamos ver células receptoras gustatórias, onde serão recebidos esses estímulos, né, e depois enviados a partir de nervos para nosso sistema nervoso para a interpretação do sabor. Certo? Bom, e o último sentido que nós vamos falar hoje é o olfato, né? O nariz é o órgão relacionado a esse sentido. Esse órgão possui receptores chamados olfatórios, né? Estão localizados na parte superior da cavidade nasal. Bom, esses receptores, então, eles percebem compostos voláteis, né? Aqueles que rapidamente eles se distribuem pelo ambiente e daqui a pouco a gente já não sente mais aquele cheiro, né? Por isso o nome volátil. Ele se transporta rapidamente pelo ar, né? E gera, bom, então esses estímulos, né, geram impulsos nervosos para o cérebro que os interpreta como sensações de odor. Tá?
Tá? Então, aqui um exemplo, né? A gente sentindo o cheiro das frutas, também de flores, né? E esses compostos voláteis, então, eles vão gerar impulsos nervosos a partir aqui dos receptores do nariz, né? Que vão ser encaminhados lá para a região do cérebro para a interpretação desses odores, tá? Esse sentido, né? Ele também é importante para nos alertar com relações a situações de perigo, né? Em que há disperso no ar fumaça e gases tóxicos. Inclusive, o gás que é utilizado, né, para gerar calor ali no fogão, foi colocado uma substância a mais nesse gás para que ele venha a ter um cheiro que nosso olfato possa captar, né? Para poder visualizar, por exemplo, que aquele ambiente está com excesso de gás, enfim, e tomar uma providência, ou se afastar do ambiente, ou vir a desligar a fonte de gás ali que ficou aberta, né? Importante é não manter ventilado este local, porque o oxigênio ele pode facilmente facilitar, né, que haja uma explosão, tendo em vista que há ali uma fonte de energia. Certo? Então, aqui em detalhe, né, o nariz, toda essa região aqui. Especificamente por dentro, né, nós chamamos cavidade nasal. Então, o ar com compostos voláteis, né, que é aqueles determinados cheiros, enfim, eles vão penetrar aqui pelas duas cavidades nasais que nós temos, né? Na verdade, nós temos uma cavidade nasal e duas narinas, né? Bom, então, esses compostos, eles então vão ser receptivos, na verdade, vão ser recebidos, né, pelos receptores olfatórios. E esses receptores olfatórios vão enviar uma mensagem aqui para o nervo olfatório que vai se comunicar com o cérebro para a interpretação daquele cheiro. Tá? Então é isto, pessoal. Com relação à atividade dessa semana, né, nós temos duas perguntas. A primeira, algumas indústrias de alimento contratam degustadores que analisam, né, essas pessoas analisam o sabor dos alimentos para manter um padrão em toda a produção. Então, para não variar, né, o sabor daquele alimento, né, para ele ser o único, as pessoas inclusive identificarem na hora da compra, né? Ah, isto é cheiro, né, ou melhor, isto é cheiro e gosto de laranja, não é de suco no caso, né? Não é de uva, por exemplo, né? Não ter aquela variação, ser bem característico aquele produto. Se é suco de laranja, tem que ter um cheiro e gosto de laranja, certo? Bom, quais são os sentidos, então, usados para essas pessoas durante o trabalho? Né? Quais sentidos que essas pessoas vão utilizar para detectar o gosto desses alimentos? Tá? Então, desses 3 sentidos que nós vimos anteriormente, quais deles que estão associados a esta função? Bom, e a pergunta 2, né? Em um experimento, 2 pessoas, né, chamadas Ana e Lucas, né, que nós temos aqui identificadas nessa tabela aqui, foram convidados a identificar de olhos vendados o sabor de 10 tipos de sucos já conhecidos por eles. Os resultados dos experimentos estão organizados a seguir. Então, aqui, a Ana, né, identificou sabores identificados corretamente. 8 daqueles 10 que foi experimentado e não identificou 2. Já o Lucas identificou 4 sabores, né, daqueles 10 sucos experimentados, e 6 sabores ele não identificou. Ou, enfim, errou, né, a resposta, assim como a Ana aqui. A gente percebe, então, que o Lucas identificou menos, né, sabores de sucos em relação à Ana. Bom, então a letra A. Qual pessoa demonstrou nesse experimento ser mais sensível ao sabor? Então, ser sensível ao sabor, necessariamente, é aquela que conseguiu identificar corretamente, né, cada um dos sabores de cada um desses sucos experimentados. Então, qual dessas duas aqui você acha que é mais sensível ao sabor? E o porquê, baseado nesses números, certo? A B, qual foi a finalidade de vendar os olhos dos sujeitos testados? Né? Por que é necessário vendar, ou no que isso facilitou, né? Enfim.
Lembrando que a visão a gente não trabalhou, então, no caso, é um sentido em que não é utilizado para identificar o sabor dos alimentos. Os olhos não são necessários. Então, eles podem ser vendados, certo? Beleza. E a letra C, após o experimento, Lucas declarou estar resfriado. Como isso pode ter prejudicado o seu teste? Resfriado, então, o resfriado ele acomete, né, o órgão nariz, certo? A gente fica com o nariz mais obstruído, entra menos oxigênio. E acontece também alguma coisa, alguma modificação com relação a detectar os cheiros, né? A gente detecta mais ou menos quando está resfriado, tá? Isso prejudica ou não o teste? No caso ali prejudicou, mas por que prejudicou estar resfriado? Lembrem, né, associar na sua resposta o órgão relacionado a um desses sentidos aqui utilizados para detectar o sabor dos sucos. Certo? Então é isto. Obrigada e até mais.